de Souza, que vai trazer a segunda palestra dessa noite. Aplaudam quem puder aí. Obrigado, irmãos. É um prazer muito grande estar com vocês. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Já ouvimos na parte anterior uma linda explanação sobre o ministério de Missuec e também a Bíblia, e já nos alimentamos relativamente bem. E vocês também ainda estão se alimentando fisicamente, comendo seu lanche. Mas sabe que eu lembro, pastor Juca, só vou falar com os das antigas, né? Aqui é só com o Juca e com o Vânia, que são os veteranos aí. Tinha um hino que diz assim: a palavra de Deus é o quê? Quem lembra? Doce mais que a palavra de Deus é doce mais que o mel. Isso é só das antigas, vocês não vão saber. Bom, eu quero cumprimentar todos vocês. É um prazer estar mais uma vez aqui. Eu estive aqui alguns anos atrás visitando o pastor José Paulo. É um prazer estar aqui, revê-lo, meu amigo de muitos anos. Nos conhecemos mais efetivamente quando eu estive na Secretaria de Segurança Pública, na condição de diretor de integração das polícias do Estado de Santa Catarina, na verdade, através da SSP, na gestão do secretário de Segurança Pública, deputado Ronaldo Benedetti. E lá então conheci o nosso querido irmão Juca e outros irmãos que já eram de carreira, e a gente se integrou e eles nos ajudaram e construíram conosco alguns avanços dentro da polícia, com iniciativa, inclusive, principalmente, do nosso irmão amigo Juca. Eu lembro quando chegamos lá, ele fez um desafio. Ele marcou a reunião, porque essa igreja que existe hoje aqui não é em vão, porque ele é ousado mesmo. Ele chegou lá na minha sala, na minha diretoria, e disse: por exemplo, se o governo conseguir para nós esse avanço, essa forma de progressão da polícia militar, o plano de carreira, assim, é tudo que nós queremos. É isso, então vamos construir. E ele foi batendo, foi insistindo, foi cobrando, e deu certo na Juca. Foi um sucesso, graças a Deus. Foi possível beneficiar muitos dos nossos policiais que tiveram seu plano de carreira e terminaram, graças a Deus, numa condição favorável. É um prazer rever uma preta, desculpe tratar com essa intimidade, porque nós a temos com muito carinho, muito respeito, como se fosse da família mesmo. Muito querido, nos conhecemos há muitos anos. Como disse o pastor Vânio, eu também a conheço desde pequena, filha do nosso amigo, o pastor Helmut Schultz, de saudosa memória, que foi também pastor ali em Laguna. Na época ele frequentava em casa de praia em Laguna, e a gente sempre estava ali com o pastor Helmut Schultz, e um homem de Deus que a gente aprendeu a respeitar. E o Adriel, né? Esse jovem coronel já de guerra, não é soldado, né? Coronel de guerra, valente. O Eric também, essas crianças maravilhosas que nós conhecemos, tão novos. E hoje são braços fortes
nesse ministério tão lindo. Cada vez que nós passamos aqui, como a igreja tem o nome de renovar, nós saímos daqui também renovados, entusiasmados, porque hoje estamos vivendo a mesma condição de Pedro e de Paulo, já encanecidos, velhinhos, já dizendo: meus filhinhos, estou mais ou menos nessa lei. Eu nasci no Evangelho, então nós temos uma carreira muito longa. Com 12 anos de idade, 13 anos, a gente já ministrava, já participava, já fazia a obra de Deus em Criciúma, onde nascemos, nos criamos, através da juventude, trabalhos de campanhas evangelísticas, programas de rádio. Eu e o pastor Rony temos uma longa trajetória em campanha evangelística, também trabalho de evangelização e trabalho social, que é o Desafio Jovem, que foi o primeiro centro de recuperação de dependentes químicos do estado de Santa Catarina. E temos também em Criciúma um trabalho social, que é a Abadeus, que trabalha com criança, adolescente, trabalho de apoio, né, aos adolescentes, enfim, um trabalho lindo que um dia quero levar o pastor Zé Paulo lá para conhecer. Muito lindo o trabalho também. Então é muito grande a satisfação, muita alegria estar aqui com vocês, ver essa igreja jovem, relativamente jovem, com grande potencial, né, que está fazendo um profícuo trabalho de Deus aqui em Chapecó. E o reino de Deus está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo pregada, vidas transformadas. Cada vez que a gente vem aqui, a gente vê a igreja acrescentada, mais gente nova, gente envolvida, querendo fazer cada vez mais a obra do Senhor. É isto que é importante. E porque nós servimos um grande Deus. Um grande Deus que também quer de nós coisas grandes, porque Ele nos dá também capacidade. Nós ouvimos aqui o hino que o pastor Vânio cantou, que é Um Grande És Tu, que é um hino muito conhecido, né? No original, até por sinal, no original em inglês, quando você raciocina em inglês, quando diz o título do hino, How Great Art, que se fosse ver etimologicamente, o escritor, o compositor, estava dizendo assim: quão grande escultor é o Criador. Uma coisa é você pensar em inglês, outra coisa é você pensar em português, não, professor? É muito diferente pensar em grego e outra coisa. É um pouco diferente. Então, quem traduziu quão grande és tu. Mas quem pensou a letra Albert Art, pensou assim: um grande escultor é esse Criador, que fez o céu, a estrela, né, os mares, os pássaros cantando. Então nós temos um Deus muito grande, um grande escultor, um grande Deus que cria e que faz, e que nos fez lindos para a sua glória, né, para o seu louvor. E nós estamos aqui para servir, para adorá-lo e, acima de tudo, cumprir essa comissão grande que é levar o Evangelho a todos que estão ao nosso redor. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos correr um pouquinho, mas eu quero fazer vocês trabalhar um pouquinho comigo, porque eu não vou trabalhar o projetor, mas eu quero que vocês leiam comigo, porque vocês ganharam uma Bíblia bonita, uma Bíblia comentada por James Swaggart, que o deputado Vânio, aliás, o pastor Vânio já falou bastante sobre a Bíblia. E o ministério de Swaggart é um ministério lindo que eu admiro, porque desde quando eu era novo, jovem, eu acompanhava o ministério de Swaggart. Eu tive o privilégio, graças a Deus, de conhecê-lo pessoalmente. Eu estive alguns anos atrás, eu e a Zelma, fizemos uma turnê por alguns meses nos Estados Unidos, dirigindo por lá e conhecendo cidades. Então resolvi também a Baton Rouge, Louisiana, onde fica o ministério de Swaggart. E lá o conheci pessoalmente, conheci sua esposa, fizemos algumas fotos e conversei com ele.
e ganhei dele uma Bíblia dessas que vocês têm, mas é capa de couro, especial, autografada por ele. Fiz uma também, uma capa de couro autografada por Jimmy Swaggart. Para mim foi um grande prazer, Deus me deu esse privilégio. Mas agora, esta mesma Bíblia que vocês têm em mãos, vocês podem abrir comigo lá no livro de Marcos, capítulo 2, 1 a 15. Uma palavra bem conhecida, mas eu quero tentar extrair daqui algumas lições práticas sobre esse texto. Vocês vão ver, mas essa mensagem já ouvi pregar milhões de vezes. Eu já ouvi pregar sobre esse tema, muitos já pregaram sobre isso. Mas eu quero tentar extrair daqui alguns exemplos de atitudes, exemplos de comportamentos de aquelas pessoas que estavam nesse contexto social do que está aqui. Diz assim que Marcos 2, 1 a 15. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Vocês estão acompanhando? Amém? Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra e estava ali estudando a palavra, ensinando a palavra. E trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E como não conseguiam apresentá-lo a ele por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde Jesus estava. E pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, observe bem, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que no seu coração pensavam: como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Mas pelo seu Espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensaram e disse-lhes: por que pensais essas coisas no vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama, tua maca e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua cama, tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Outra vez, Jesus saiu então para beira-mar. Eu estive nessa cidade, fizemos, a Zelma foi comigo também, uma viagem a Jordânia, Egito, Israel e outros países onde estivemos visitando. Eu conheci pessoalmente a cidade de Cafarnaum e essa sinagoga onde Jesus ministrou com os discípulos. Ainda ficaram restos né? E tem preservado nas escavações que fizeram aquele local onde Jesus estava ministrando, aquele cenário. Cafarnaum, para os irmãos só terem uma noção etimológica da palavra, quer dizer vilarejo de Naum, que pode ser atribuído ao túmulo de Naum. Muitos entendem que ali pode Naum ter sido sepultado e por isso
começaram a chamar cidade de Naum, porque o profeta Naum, que vocês conhecem no Velho Testamento, fora sepultado ali naquela cidade. Então é uma cidade relativamente pequena, um vilarejo, e uma cidade portuária e de pesca, e perto de onde Jesus ministrava, ali no cenáculo, tinha a chamada Casa de Pedro. Eu estive ali. Hoje tem uma obra fenomenal lá. Em 1990 eles construíram, desde a primeira escavação, então, segunda, terceiro piso, foram fazendo, foram ampliando. Hoje é um grande cenáculo com soalhos de vidro, para não perder a característica do que está embaixo. Então você passa, você entra, né, nesse cenáculo, nessa igreja, você vai vendo o que está embaixo. Então você consegue ver as construções que estão lá embaixo, antigas. Então é algo maravilhoso, lindo de preservação, que os arqueólogos conseguiram produzir, e é muito importante isso, ter conhecido isso lá. Por ser uma cidade portuária, e ali passava, vocês já devem ter ouvido falar, porque são estudiosos, tenho certeza disso, a chamada Via Maris, que era uma rodovia, era uma estrada construída pelos romanos, haja visto que o Império Romano que estava dominando naquele período, evidentemente, e era uma cidade cosmopolita, e como muitos sabem, pastor, com muito destacamento militar. Normalmente os militares ficavam muito naquela região, por ser uma região bonita. E então essa Via Maris fazia uma ligação do Egito ao Líbano. Então toda a movimentação, normalmente a maior movimentação era ali, era a principal rodovia, vamos traduzir isso para o nosso tempo, era a principal rodovia da época, que tinha até um nome bonito, Via Maris. Hoje nós estamos querendo, lá no sul do estado até hoje, tentando fazer como é que é? A Via Mar, nem como chama? Rodovia Beira-Mar, uma coisa assim, né? Rodovia do Mar. Lá no Rio Grande do Sul já tem. E tem um projeto de Santa Catarina, no sul, que é fazer a rodovia pelo mar, que no papel não saiu até hoje, mas os romanos fizeram uma rodovia que ligava o Egito ao Líbano. Então toda a movimentação passava por ali. Por isso Jesus escolheu essa cidade para viver. Ele nasceu, você sabe muito bem como onde ele nasceu, né? Mas dali ele foi para o Egito, né? Naquela perseguição. Ele foi para o Egito, ficou um tempo lá, era pequeno, depois voltou, né, para a cidade e ficou um tempo com os pais dele por um grande período. E quando ele resolveu instituir o seu ministério, depois que João Batista morreu, quando decapitaram João Batista e ele soube, e realmente, estrategicamente, Jesus entendeu: aqui eu não posso agora estar tentando ministrar, porque eu serei perseguido demasiadamente e não vou conseguir implantar o que eu preciso implantar. São estratégias de evangelismo. Vocês não estão me entendendo onde eu quero chegar? Jesus poderia ter enfrentado, não, eu vou ficar aqui, se tiraram, decapitaram João Batista, se fizeram isso com isso, eu vou enfrentar. Ele poderia escolher qualquer cidade para estabelecer o seu ministério. Mas ele pensou primeiro, Cafarnaum era uma cidade de grande movimento, tinha um nível populacional interessante, tinha um nível cultural também interessante, havia essa movimentação e era uma cidade alfandegária, tanto é que vocês vão ler no texto
Ali tinha Jesus acabou convertendo aquele que era cobrador. Mateus era cobrador de impostos. E Jesus conheceu ele que era cobrador de impostos, porque trabalha nessa área. Então, evidentemente, Jesus estabeleceu ali, porque hoje nós temos o quê? Nós temos redes sociais, televisão, rádios, meios de comunicação de massa para você pregar o Evangelho. Na época era o que? O chamado boca a boca, era um passando para o outro de forma conversada, dizendo: Jesus está aqui, Jesus está lá, ou se vocês souberam disso. Não tinha meio de comunicação de massa. Então precisava que houvesse um ciclo mais rápido de comunicação um com o outro, para que o Evangelho, que o nome de Jesus fosse conhecido. Por isso ele se estabeleceu ali nessa cidade de Cafarnaum e começou esse ministério dele ali ele fez. Vocês podem observar nos textos a seguir, né? Como já disse para vocês, ali ele curou a filha de Jairo, que era dirigente da sinagoga. Aproveitou, já estava ali, já curou a filha de Jairo, que morava ali perto. Ali ele se apresenta como pão da vida, não é verdade? Ele ordena Pedro a pagar os impostos do templo, tudo no mesmo ambiente. Mateus 12, 24, diz ali que, tirando a boca do peixe, como você sabe, e pagou os impostos para estar de acordo com o que o Estado exigia, e ele queria dar exemplo em tudo. Então ele passou boa parte da sua vida em Nazaré, mas com 30 anos, como já falei, vocês vão ler lá em Mateus 4, 13 a 15, que ele resolveu se estabelecer em Cafarnaum. Quando soube que João Batista tinha sido bem, Jesus retirou-se, está escrito lá, retirou-se para Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Vocês podem ler o que está escrito lá, às margens do mar da Galileia, no território de Zebulon e de Naftali. Para o quê? Para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia, entregue às nações pagãs. O povo que ficava nas trevas viu uma grande luz para os habitantes. Jesus cumpriu tudo o que estava escrito. Até isso, ele tinha, o profeta Isaías tinha dito que ele estaria ministrando ali em Cafarnaum, que ali cumpriria o seu ministério ali. E ele estabelece ali, como falei para os irmãos, e ele quis consolidar a sua base do Evangelho, assim como vocês estão fazendo aqui. Vocês estão hoje o quê? Tendo esse seminário para consolidar uma base, uma estrutura, um fulcro estrutural de conhecimento, para cada vez mais vocês estarem aptos para trabalharem naquilo que vocês já projetaram para a evangelização. E para isso somos chamados, para fazermos a obra do Senhor, Ele veio para nos salvar dos vidas, nos libertou do mal, nos libertou dos vícios, nos garantiu a vida eterna, mas Ele também nos deu uma comissão, nos deu tarefa, nos deu algo a fazer. Cada um de nós temos algo a fazer. Graças a Deus que é assim, lá. Então, como disse para os irmãos, ficava a casa de Pedro. Jesus aproveitou. Vocês lembram daquele texto ali? Vocês vão observar que Jesus cura a sogra de Pedro. Teve uma grande enfermidade, Jesus já estava ali, porque Jesus morava. Eles chamavam que Jesus tinha a casa de Jesus, para os irmãos entenderem, era anexa à casa de Pedro. Ele não tinha uma casa muito longe, era, sei lá, que estava aqui, a casa
casa de Pedro aqui, eu estive lá também na casa de Pedro, e Jesus tinha um anexo que ficava ali. E ali, ele, às vezes, ele ficava ali e ministrava ali. E nesse contexto, quando aqui nós falamos, se vocês virem, o texto diz que ele estava ministrando. Ele estava ensinando o povo naquele momento quando ele estava na sua casa. Bom, eu quero apenas acrescentar que a guisa de informação, que aquele que foi construído lá, chamada Domus Ecclesia, depois chamado como Igreja Secreta, né? Construída pelos bizantinos no século V, de forma octogonal. Essa foi a primeira construção, e em 1990 foi construído aquele que eu falei para vocês aqui, esse templo que tem esse soalho de vidro. Mas as escavações em Cafarnaum começaram em 1838. 1838 já começaram a cavar, e quem lê o livro A Bíblia Tinha Razão, de Keller, que era um cientista e arqueólogo, deve conhecer também. Muito importante esse livro, que puder ler. A Bíblia Tinha Razão, um grande livro arqueológico. E também um outro livro muito interessante, A Bíblia Diz a Verdade, de Sir Markson, que fala muito sobre trabalhos arqueológicos realizados naquela região. Então você consegue fazer um paralelo do que aconteceu, o que eles iam descobrindo, né? O que eles iam escavando e já iam trazendo para a realidade de acordo com a Bíblia. Por isso que é gostoso quando a gente está aqui conversando sobre a Bíblia. A gente vai ampliando, vai cada vez mais enriquecendo, a gente vai trocando experiência um com o outro, e com isso nós todos crescemos. E assim é a palavra de Deus. Bom, as pedras das construções lá, eu percebi isso. E se vocês olharem na internet, fizeram uma pesquisa sobre Cafarnaum, vocês vão perceber que aquelas pedras são muito pretas, aquelas pedras antigas, porque ali, assim como as colinas de Golã são frutos de vários vulcões que aconteceram no passado, então aquelas lavas permanecem lá até hoje. Então, de vez em quando, vai trazendo muito. É uma cidade que trazia um empoeiramento. E também, ao mesmo tempo, eles usavam aquelas pedras trazidas de Golã para a construção do cenário do templo, porque é o que eles tinham de recurso para a construção na época de pedra. Então, por isso, só para acrescentar para vocês como informação, isso é muito importante. Bom, eu quero também falar para vocês que Jesus diz aqui em Lucas, vocês se abrirem, puderem abrir comigo lá em Lucas 4, 29 e 42, diz que Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. No versículo 19 diz assim: então Jesus se inclinou sobre ela com autoridade, mandou que a febre a deixasse, e a febre a deixou. E ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-lo. Esse é o mesmo Jesus que nós servimos até hoje. Onde ele está, irmãos, tem cura, tem bênção, tem fartura. Quem não queria ser vizinho de Jesus, né? Não é, pastor Zé? Quem não queria ser vizinho de Jesus? Sogra de Pedro, e assim vai, todo mundo, casa de Jairo, todos que estavam ao redor receberam aquelas bênçãos, porque Jesus estava ali, e Ele está aqui também conosco, graças a Deus. A sinagoga, a cidade acaba sendo destruída quando acontece um grande terremoto em 749 depois de Cristo. As pedras até hoje são expostas
com suas relativas marcas, eu percebi isso lá, e tem muitos anexos, muitos desenhos da época, quando é da original ainda, permanece lá até hoje. E ali aconteceram muitos milagres, e Deus também, Jesus operou maravilhas ali em Cafarnaum, mas não foram os milagres que Jesus gostaria só de realizar e fez naquela cidade. Ele queria ensinar. Milagre foi consequência, mas o objetivo principal de Jesus era ensinar. Se vocês olharem no texto, vocês vão ver 4 verdades ali. Jesus vê nesse texto ali, a Bíblia fala, né, que ali tinha 4 homens. Eu não vou aqui dar um título de 4 homens no destino, porque eles vão dizer que eu estou falando de filme de bang, né? Mas é mais ou menos isso, né? Eram 4 homens e um lindo destino. 4 homens e um grande milagre. Agora, o que aqueles 4 homens fizeram é algo que eu quero trazer hoje para os nossos dias. Tentar traduzir para os irmãos como esses homens conseguiram fazer quebras de paradigmas. Porque existia a casa onde Jesus estava, chamada Casa de Jesus, que ele ficava às vezes ali, ministrava ali. Primeiro que ele estava ministrando. Ele não estava ali operando cura, ele não estava ali botando a mão sobre ninguém e não chamou ninguém para curar. Ele chamou para ensinar. Estando ali Jesus ensinando, assim está escrito lá, Jesus estava ensinando, estava o povo ali ouvindo, os escribas também estavam ali. A Bíblia não fala dos fariseus, mas é possível que tivesse alguns ali também, né? E ele estava ministrando, falando, e os escribas meio que espiando ali para ver o que ele dizia, para ver se pegava ele de tropeço e alguma coisa da lei. Estava por ali. E de repente Jesus percebe e vê aquele barulho, aquele movimento, e diz a Bíblia que estava lotado, chocado de gente, não tinha lugar, porque eles estavam ali ouvindo Jesus falar. Claro, eu não vou dizer para os irmãos que não tinha ninguém ali querendo uma oportunidade para dizer no final da reunião: mestre, eu estou doente. É possível que tenha. Mestre, eu sofro disso, sofro daquilo. A Bíblia não diz, mas é possível que alguém estava esperando a ministração de Jesus para tentar cobrar o milagre, para cobrar uma bênção, pedir uma bênção, pedir uma cura. Mas Jesus não estava pregando cura, Jesus estava ensinando o povo pela palavra de Deus, para que o povo se fortalecesse. Esse era o compromisso, e é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Este é o motivo, este é o sucesso, o resultado do sucesso, pastor Zé Paulo. É que este povo gosta de estudar. Esse povo está aqui. Eu achei, até brinquei com o pastor Zé Paulo, disse: depois do intervalo vai tudo embora. Eles não vão. Vai ficar todo mundo. E vocês estão me surpreendendo. Vocês ficaram aqui porque querem aprender, querem trocar experiência, querem de alguma forma socializar conhecimento. Eu digo alguma coisa, você diz em outra, e assim a gente vai aprendendo e vai melhorando a nossa estrutura espiritual. E Jesus enfocou isso para que eles estavam lá ensinando, e de repente acontece o quê? Começa a ouvir barulhos no telhado. Né? As casas eram construídas de uma forma muito interessante, né? Porque era construída assim com madeiras e barro, não era como hoje, não era telhas de concreto, né? Isso aqui. Era um material de madeira, igual como os índios fazem até hoje, mas até fazendo faziam no passado também, e com barro.
de repente ele começa a ver ali onde ele estava. Eles calcularam, aqueles 4 homens chegaram na porta, tentaram entrar, receberam muito não dá, aqui não dá para entrar, você não está vendo que está lotado, vocês não estão vendo que não dá para entrar com essa maca aqui. Mas tem um homem aqui, vocês não estão vendo que esse homem está aqui, esse homem paralítico, ele está há muitos anos aqui querendo uma oportunidade, e ele soube, ele veio de longe, ele ouviu falar de Jesus, ele veio de longe para receber uma cura, e vocês não vão deixar ele chegar perto de Jesus, e ninguém abrir espaço. E isso que me preocupa às vezes, pastor Zé Paulo, porque às vezes os fariseus, os escribas e o próprio povo atrapalham, porque não dão oportunidade, não dão espaço, não permitem, não dão oportunidade às pessoas chegarem a Jesus. Às vezes nós atrapalhamos mais do que ajudamos, porque às vezes a pessoa está querendo vir para a igreja, querendo conhecer Jesus de perto. Tem pessoa que não convida, mora do lado, não convida, trabalha do lado do amigo, não convida, está na universidade cursando, não fala de Jesus, não convida para vir para o culto. Outros que gostariam de vir são atrapalhados pelos pais, pela mãe. Sempre vai ter obstáculos. E quando eles viram que não tinha saída, que da forma normal não tinha como entrar ali, eles quebraram o paradigma. Eu gosto de gente que quebra paradigma, né? Jesus ensinou a fazer isso. Os discípulos estavam pescando, diz a Bíblia Sagrada, que eles estavam jogando a rede para um lado do sol. Jogaram, pescaram a noite toda. No lado do sol, jogaram do lado direito, nada de peixe. Jesus chega para eles e diz assim: vocês o que estão fazendo? Mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Jesus diz assim: por que vocês não experimentam jogar para o outro lado? Fez a coisa diferente, com resultado melhor. Às vezes nós fazemos coisas diferentes com melhores resultados. O que o pastor Zé Paulo faz no seu ministério aqui, o grupo de PG e tudo que ele faz de estratégia aqui, não é normal, é diferente. Até porque eu sempre dizia lá no gabinete, pastor Zé Paulo, que o mundo não deve nada, eu lia muito. Eu disse que o mundo não deve nada aos normais. Vocês já viram o mundo dever alguma coisa para normal? Normal sou eu, que não faço nada, não invento nada, não criei nada, não criei um avião, não criei nenhum instrumento especial. Mas se vocês pesquisarem a vida dos homens que construíram e inventaram alguma coisa, vocês vão ver que para a sociedade que eles viviam, eles eram malucos. Ou vocês acham que Santos Dumont correndo atrás daquele balão, tentando fazer aquele balão voar? Eu digo, mas o que aquele maluco está fazendo lá correndo atrás daquele balão? E todo mundo falando, ninguém acreditava, e ele foi, até que um dia deu certo. Porque ele acreditava no sonho, ele tinha um sonho, ele tinha um ideal, ele tinha um projeto, ele sonhou com aquilo. Diz a biografia, diz a história, que quando Santos Dumont era estudante e estava no colégio, a professora começou a conversar com os alunos e perguntar: o sapo voa? Eles diziam: não. O gato voa? Não. E começou a fazer várias perguntas, e de repente perguntaram assim: Santos Dumont, o homem voa? Ele disse: voa. Voa. Aquela gargalhada. E o Santos Dumont disse que o homem voa. Não voa hoje, mas vai voar um dia. Ele já tinha isso nele, ele havia colocado no seu coração que o homem ia voar. É assim, nada acontece por acaso, irmãos. Tudo tem que ter iniciativa. É a lei física.
Para cada ação existe uma reação, dizia Thomas Edison. Assim, é assim que nós aprendemos em física. A cada ação corresponde o quê? Uma reação. Isso aqui tem uma ação aqui, ó. Eu empurrei esse copo aqui. Existe uma lei aqui, uma lei física chamada lei de inércia, que está forçando com a força da gravidade esse copo ficar parado, e não estaria parado. Mas existe uma força da gravidade e uma força de inércia. No momento que eu exerço uma força neste corpo aqui, eu estou vencendo a inércia, mas exercendo uma outra força superior. Veio aí Hooke depois e melhorou a física, aliás a lei, e disse que para cada ação tem uma reação e em sentido contrário, porque exatamente essa força que é exercida pelo próprio corpo resistindo é uma força contrária. Santos Dumont trabalhou nesse princípio. Ele sabia que a única forma de um homem voar era fazer com que ele tivesse uma força de impulsão e uma força contrária para fazer subir. Por que o avião decola? O avião decola porque ele encontra a resistência do vento. Sem ter a resistência do vento, o avião não decola. Então ele tem uma força propulsora, mas quando ele encontra a resistência do vento, ele embiga e sobe. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, assim é a nossa vida inteira. Se nós resistirmos o vento contrário, se nós, na verdade, enfrentarmos e resistirmos as barreiras, nós subimos. Por que a águia voa alto? Ela fica voando muito alto? Porque ela já venceu as barreiras.